E aí galera, beleza? Está começando mais um podcast Bora Conversar e hoje eu tenho a honra de receber Vitor Hugo, mais conhecido como o Sr. VK. Seja muito bem-vindo ao podcast. Tudo bem, prazer meu amigo. Ouvi muito falar bem de você, toda a equipe, é uma honra estar aqui. Massa. A gente vai começar falando por que Sr. VK? Vamos lá, boa pergunta. Sr. VK, muitas pessoas têm curiosidade, mas não passa de um nome, uma ideia, como de todas as outras que eu já tive, mas foi lá atrás, ainda quando eu tinha 13, 14 anos, iniciando ali minha carreira profissional, que base foi por ali que eu comecei. Então eu tive a ideia de criar um pseudônimo, algo que fosse único, algo que as pessoas falassem essa palavra e só houvesse uma pessoa que pudesse ser lembrada. Foi quando eu pensei em Sr. VK. Eu verifiquei se esse nome estava em uso, e aí quando aderi rapidamente, todas as pessoas que eu conhecia eu passei a pedir para me chamar de VK, e que eu sabia que com a constância iria pegar o nome uma hora ou outra. E foi isso. Rapidamente também, depois de já ter o domínio do nome, eu pensei em abrir minha marca, a minha marca Sr. VK. Então, o meu pseudônimo, ele simboliza tudo que eu sou e simboliza minhas ações. Eu acredito que vai ser a minha corporação de empresa, um dia vai ser a Sr. VK. Então hoje é uma marca de roupa e é uma simbologia de uma pessoa que representa tecnologia, música, empreendedorismo, vendas e principalmente lançamento na internet. Sr. VK é isso. Mas na família é Sr. VK ou Vitor? Na família, para os mais íntimos é Vitor, Vitu, né? V-I-T-U, né? Que as pessoas aqui no Nordeste, elas cortam, né? Falam Vitu, né? E sobre, você trabalha em lançamentos na plataforma digitais, né? Como é que funciona? Como é que você chegou até esse ponto na sua vida? Pronto. Hoje eu gosto sempre de falar sobre lançamento digital, porque eu acredito que a gente está passando por um momento que é uma revolução nova no mundo. Assim como tivemos a revolução industrial, estamos passando por uma revolução digital. Então, quando a gente fala em se lançar, a gente fala em se comunicar. Comunicar é uma coisa muito importante, porque é o padrão, é o que faz nós, sociedades, né, estamos vivendo da melhor forma possível. Então, foi pensando nisso que eu pensei, vou ajudar as pessoas a saberem se lançar na internet. Não foi de cara o meu objetivo inicial ensinar, como os muitos que aparecem aí hoje na internet dia após dia, querendo ensinar você a ganhar dinheiro, querendo dizer que é uma referência em alguma coisa. Nem tudo é verdade, às vezes é golpe também, né? A maioria das vezes são golpes, pode ter certeza. E então eu comecei a estudar. Eu acredito que a base de tudo é o estudo. E busquei conhecimento de todas as formas possíveis e comecei a fazer testes. E o princípio dos meus testes já foi trabalhando. Então eu tenho esse dilema. Eu trabalho, faço, depois me proponho a ensinar ou falar sobre o assunto. Nem se eu estudar, eu tenho tanta certeza assim de passar um conteúdo, porque eu acredito que a boca ela tem muito poder. E se você propaga desinformação, às vezes é pior do que uma informação não dada. Então, eu acredito muito nisso. Lançamento digital é a revolução da forma de trabalharmos nos dias de hoje. Se você tem o seu negócio, se você tem um produto específico em casa, você que é vendedor, você que é um cantor, a diferença entre uma pessoa que vende um salgado na rua e uma pessoa que lança uma música hoje é basicamente a definição de como elas trabalham, os processos que elas fazem até a venda. E nesse processo elas podem se igualar usando fórmulas e estratégias que estão inseridas entre um computador e uma tela. Ou seja, entre você e um celular ou entre você e um computador. Se você usar as melhores estratégias, saberem usar as melhores ferramentas, pode ter certeza que seus números, os seus resultados irão avançar de uma forma grandiosa e vai fazer o que é inesperável na vida de muitos, que hoje em dia, cada vez a gente vê que as pessoas que se lançam na internet partem de um princípio de lançamento digital, mudam de vida, seja elas como social media, seja elas como um artista, seja ela como um produto específico que está se vendendo na internet, ou seja como um cara que está ensinando um curso. O que todos eles têm em comum é que eles sabem se colocar na internet. Mas antes de trabalhar com isso, você trabalhava em outra área? Qual era a área de início? Como você começou na sua carreira profissional? Você foi logo nas plataformas digitais, nessa área que você trabalha hoje? Pronto. Minha carreira profissional ela começou ainda nos estudos. Eu acho que eu comecei a empreender estudando.
eu tive que arranjar uma metodologia de estudo para fazer com que eu me diferenciasse da minha média, né? Então foi ali por volta dos 12, 13 anos, com alguma influência de algumas pessoas, principalmente de um cara chamado Rafael, que era filho de um pastor na época, que ele começou a passar a mentalidade, o pensamento crítico na minha cabeça, de você não deve se acomodar, você tem que sair, essa não é a sua realidade, você nasceu na periferia. Então, esse pensamento crítico, eu acho que foi o meu principal trabalho no começo. Então, meu trabalho era passar o dia estudando, no final do dia fazer uma prova. Queira ou não queira, isso é bem parecido com você que trabalha hoje para alguém. Passa o dia fazendo uma coisa, no final do dia você tem alguma prova, mas só que essa prova quem faz é o seu gerente, vai ver se você fez alguma coisa ou não. Ele era o meu gerente, então eu comecei a trabalhar estudando. Isso fez eu ter o pensamento crítico, ter ideias, saber expandir minha mente, filosofar e tudo mais. E foi com esse pensamento que eu consegui entrar nos colégios particulares, né, que já era uma realidade para mim bem distante na minha vida, para o local onde eu nasci, da família que eu vim. E foi dessa forma que eu acho que iniciou meu mundo profissional, estudando, respondendo a sua pergunta. E assim, a evolução disso veio quando eu precisei ganhar dinheiro. E na época eu já sabia tocar, já tinha passado por esse processo de aprendido a tocar um primeiro instrumento, que foi na época da igreja, ainda muito novo, por volta de 11, 12 anos. Então eu transformei isso em dar aula. Então comecei aos 15 anos de idade a dar aula. Usei minhas redes sociais, publiquei que estava dando aula. Sempre empreendedor, né? Exatamente. Sempre eu via a necessidade de alguém e o que eu era bom. Então basicamente eu comecei a trabalhar aí. Aí se você me perguntar com o que eu trabalhei, você vai ver que tudo se liga entre tecnologia, música, venda, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, que faz com que você tenha respaldo para fazer tudo o restante, porque tudo isso que eu estou falando são áreas, indústrias diferentes. Você precisa convencer pessoas, precisa lidar com dificuldades e principalmente adquirir oportunidades. Que a oportunidade só vem se você mostrar primeiramente o resultado, que é o que as pessoas acham que o contrário, né? Elas esperam a oportunidade para depois fazer o resultado. Mas na verdade é o contrário. Então quando eu digo que o melhor método de estudar é fazendo, é porque isso já é você colocar no mundo o que você quer que volte. É você emanar o que você quer que você quer ter de retorno. Se preparar para quando a oportunidade vir, você já está pronto. Exatamente. E sobre isso, você também teve um bar, né? Como foi esse processo de início aí? Pronto, o bar é bem interessante, porque no meu mundo que eu vivo, né, que eu costumo dizer que eu tenho o meu mundo próprio, o mundo do VK. Na minha mente, no meu mundo, eu costumo dizer que isso foi o pontapé inicial para mim me colocar perante as dificuldades assim na prática. Porque o bar, ele simboliza para mim não somente o empreendimento que eu abri, mas ele simboliza para mim uma dificuldade que eu tive que passar por eu ter que... Para quem não sabe como funciona um bar, vai a dica. Você tem que abrir o CNPJ, legalizar, você tem que comprar seu estoque, você tem que gerenciar seu estoque, lidar com pessoas, você tem que fechar de madrugada, acordar cedo. Resumindo, você vive para o seu estabelecimento. Então, para você que vê o dono do bar vivendo bem, é porque esse cara batalhou pra caramba. E a dificuldade de quem não tem um capital inicial, o capital de giro, que é você fazer um investimento, acreditar numa ideia, esperar o negócio começar a se pagar, enquanto isso tem um dinheiro ali em caixa. Isso aqui, na realidade, nem metade das pessoas que vivem no Brasil. Então, é difícil. Mas foi essa dificuldade que eu passei e eu consegui com um investimento mínimo, que foi o quê? E para você que também aqui acredita que é impossível fazer as coisas, eu tive uma ideia, escolhi o melhor local, implantei tudo no papel e convenci, como quase tudo na minha vida, uma pessoa. Cheguei para a pessoa ideal, apresentei, eu tenho um trabalho, tenho uma energia, você tem o financeiro, acredite na ideia, a gente vai junto. E eu fiz o negócio acontecer, o negócio estava rendendo e eu vendi minha parte depois, pouco antes da pandemia. Vendi minha parte para a esposa do meu então sócio. E aí chegou a pandemia, eles acabaram tendo que fechar, mas o empreendimento até onde funcionou foi bem legal, foi bem estruturado, a gente validou tudo e eu tenho muito orgulho de levar isso na minha história. Massa, massa. E sobre as plataformas digitais, você trabalha com isso hoje, né, lançamento de músicas. Vi que você trabalhou com o Natanzinho, com o Felipe Amorim. Como foi chegar até eles? Como foi esse processo de você ajudar eles no lançamento dessas músicas? Pronto, que legal. Então, depois desse processo de empreendedorismo do meu bar, já vinha seguindo faculdade, vinha terminando. E aí comecei a me inserir no mundo da música.
Comecei no mundo da música como músico, né, propriamente dito, comecei dando aula ali, depois tive acesso à primeira banda, na qual eu toquei durante um tempo, fui profissional. Na família tem alguém músico ou não? Na minha família não tem ninguém músico, eu fui o pioneiro. Depois disso, hoje meu irmão já trabalha comigo, ele trabalha fazendo alguns serviços da empresa, inclusive serviços cruciais que ele aprendeu a fazer e só tem 16 anos de idade. Então eu tenho muito orgulho do meu irmão Rian. Então, assim, depois desse momento da minha vida mais empreendedora, eu decidi um nicho. Eu decidi escolher empreender em um nicho, em um local só. Então, fui pra música, que era algo que eu amava. Só um nicho? Com certeza. Se espalhar? Não, nunca... olhando no fundo dos seus olhos, nunca se espalhe o seu pensamento. Nunca espalhe seu pensamento. Saiba qual é o nicho que você quer, defina os seus objetivos, trace seus planejamentos, né? Suas etapas até chegar aos seus objetivos e vá batendo um por um. Dentro do seu sonho, de um único desejo, você traça ele e destrincha em várias pequenas etapas. Assim como eu sou programador, nosso cérebro ele funciona assim, se você vê o todo, distância. Se você pensar que você quer um corpo malhado, olhando para o cara malhado, você não vai sequer ir para academia. Mas se você vê que seu amigo foi bem ali, ele chegou de uma semana depois disso que perdeu 2 quilos, essa mensagem entra mais na cabeça da pessoa do que você dizer que o seu amigo ou outro amigo é trincado. Então, basicamente, definir um caminho só e bater até conseguir. Conseguiu, muda o caminho. Porque o pensamento é muito fácil. Vamos lá. A gente está numa três caminhadas. Você corre, os outros estão correndo. Aí você está sempre mais rápido do que os outros. Os outros estão aqui. Aí você decide um momento, cansei de correr. Aí vai correr por outro caminho. Você até pode ser rapidão e ainda passar dos outros. Mas aí não vai decidir, muda de novo. E os outros vão lá e chegaram. Os outros que eram fraquinhos durante o tempo todo, você sempre foi o bichão, sempre foi o mais inteligente, sempre foi o melhor, sempre se dá bem com tudo, mas não tem nada. Isso é o que a gente vê mais hoje, ver os jovens hoje em dia. Inteligente, bonito, tem tudo para dar certo, mas a todo momento dá errado. É só falta de foco. E o que é incrível isso, né? Pessoas que tendem a não ter tanto talento, tendem a ser mais focadas. E pessoas com muito talento, ou seja, capacidade inata de fazer as coisas, tendem ao fracasso, porque querem fazer tudo e não fazem nada. Eu sou um desses, assim, eu tenho 23 anos de idade, eu provavelmente não estou milionário como eu já deveria estar, porque eu nunca segui um caminho só. Mas não me arrependo, sou muito novo, provavelmente daqui a uns meses, daqui a uns anos, eu vou estar falando isso em outro tom. Mas eu hoje reconheço o senhor VK que está sentado hoje perante vocês no primeiro podcast, que só não está bem mais avançado de vida ou bem mais à frente do que deveria estar, porque eu mudei meu foco durante esse processo. E foi mudando o foco, foi errando, foi quebrando a cara, aprendendo, né? Que fez eu chegar até aqui e falar isso. Mas para você jovem, para você inteligente, às vezes nem tudo na vida precisa se aprender apanhando. Você pode ouvir, você pode pegar um conselho e pode simplesmente seguir um nicho e focar. Foca o caminho. E sobre o Felipe Amorim, Nathan, como é que chegou até eles? Como é que é um processo de lançamento de uma música? É só jogar na internet? Só isso ou não? Não. Eu cheguei até o Felipe Amorim com um histórico devido ao meu primeiro lançamento como gestor de tráfego. Até então, eu tinha lançado artistas, eu tinha lançado os meus produtos na internet como produtos de uma forma comum, postar vídeos no YouTube e tudo mais. Não tinha profissionalizado, criado um método, criado uma lógica para isso, para ser constante. Tinha empresa já quando você lançou? Não tinha empresa ainda. Então, recebi uma proposta. De todas as propostas que eu já tinha tido na música, como ser compositor, já tinham validado. Já tinha sido um músico, já tinha validado. Já tinha entendido como é que funcionava as editoras, tinha validado. Faltava agora validar alguns outros setores, distribuição, marketing, produção. Aí, como produtor, validei também. Então, chegou a parte de gestão de tráfego. Foi quando apareceu o Josué Bom de Faixa. O empresário dele me ligou e ele foi meu primeiro cliente. Ele foi meu primeiro cliente como gestor de tráfego. E eu posso até falar a música aqui? Pode. Não dá direito autoral, não? Tava aqui pensando, imaginando. Sei. Então, essa música, quando chegou pra mim, tinha pouquíssimas visualizações. Se você quer ver lá o processo, desde eu gravando, eu dizendo o que iria acontecer antes mesmo do sucesso, tá tudo no meu destaque no meu Instagram, que é Senhor VK.
E o que eu acho legal é isso. Tudo que eu tô falando pra vocês aqui, vocês podem ver nos meus destaques, nos meus stories e acompanhar tudo lá no meu feed que eu faço e mostro. Eu não tenho muito papo, não. E assim, foi dessa forma, com esse posicionamento, que eu peguei os meus resultados que eu tive com o Josué, que foram maravilhosos. Foi minha primeira campanha e eu atingi 45 milhões hoje no YouTube, só com essa música. Depois dessa música tem Volta, Rapariga. Mas como é que você conseguiu atingir 45 milhões? Existe, é só jogou a música lá na Não, internet? aí foi. Aí é respondendo como eu cheguei no Felipe, né? Como eu fiz, eu posso passar um pouquinho mais pra frente. Como eu cheguei no Felipe foi dessa forma. Eu consegui chamar atenção, aí o Felipe, os empresários na época já estavam em ascensão, me entraram em contato comigo, me chamaram, a gente fez uma análise, a gente sentou junto aqui, todo mundo. Vitor, qual a música? Vamos lá, vamos fazer uma análise aqui no meu perfil, como é que eu faço para alcançar os números que você fez por Josué? E aí, referência ao primeiro serviço. A referência ao serviço. Então, mais uma vez, as oportunidades só aparecem para quem tem resultados. Foque no resultado. Não foque em imagem, não foque em mais nada. Mais nada. Se preferência, nem estude. Só tente fazer. Tente errar e aprender errando do que tentar sem fazer nada. Entendi. E sobre a sua empresa, como é que surgiu ela? Foi de um sonho ou já é de um trabalho já teve resultados, né? Agora eu vou montar minha própria empresa. Pronto, foi essa. A sua pergunta já responde. Todo esse processo que eu venho falando pra você, essas ações que eu venho tomando com o tempo, fui músico para ganhar dinheiro lá no começo, depois comecei ensinando violão para ganhar dinheiro, depois virei músico para ganhar dinheiro na noite e depois comecei a compor, vendi minhas músicas, depois produzi. Essas ações que eu fui fazendo dentro da indústria da música foi me agregando valor. Até o ponto de eu chegar um dia e eu ver todos os buracos que tinha em cada setor desse. Cada setor que eu fui passando, eu via buracos, eu via falhas, eu via discrepância entre quem está em cima e quem está embaixo. E foi quando eu criei um sistema. A princípio, eu criei um sistema que engloba você entrar na minha empresa, ou então você falar comigo, você saber de tudo que você precisa, da hora que você faz a música, a hora que você vê a música lançada. E foi com esse pensamento que eu criei a empresa. Eu queria criar uma oportunidade para as pessoas saberem como funciona de ponta a ponta, porque o conhecimento ele é preso em alguns setores, entendeu? Na música você pode até saber como é que produz um áudio, esse é um conhecimento mais favorável para você saber, porque tem muito na internet, mas você não sabe provavelmente o que é esse RC de uma música, você não sabe provavelmente por que existe uma editora, como distribuir, quem distribui, quais são as porcentagens, como se ganha dinheiro com a internet, como se ganha dinheiro através de royalties. Então, essas perguntas eu fui estudar, agreguei tudo no conceito só e criei minha empresa, que é a Reborn Up. E com o passar dos tempos, a Reborn Up deu lugar a Outlier Music, que é Outlier fora da curva, né? Fora da caixa. E eu te explicando o nome dessa empresa tão linda e valiosa, é que o Outlier, ele representa justamente um número. Na estatística, quando você faz um cálculo para fazer um prédio, por exemplo, algo do tipo, e sai algum número desse cálculo chamado fora da curva, né? É um número Outlier, ou fora da caixa, como os americanos gostam de usar esse termo. Então, são pessoas fora da caixa, pessoas como eu que decidiram sair dessa curva, decidiram sair da média, da mediocridade, ou da sua realidade atual para poder vencer na vida. E o lobo e o corvo, ele representa algo muito interessante. O lobo somos nós e o corvo, o artista, né? Como assim, Vitor? O corvo olha de cima, ele fala o caminho que o lobo deve seguir, e o lobo vai lá e acha a presa. Depois que o lobo acha a presa, come e deixa a parte lá para o corvo. Então, basicamente, é o mesmo conceito aí relação entre gravadora e artista. Falar em números, né? Você falou que é referência a um número, né? Sobre a Anitta, né? Ela chegou a ficar em primeiro no Spotify, né? Diz que ela comprou esses views. Como seria esse processo de comprar? Existe isso nesse meio? Pronto, não existe hoje, até o meu conhecimento, nenhuma forma de você comprar views para o Spotify. Você pode comprar uma passagem de pessoas para um determinado local. Como assim, Vitor? O tráfego pago é algum profissional que pega um público específico e consegue manipular esse público através de um link. Então, se o link for levar até a música da Anitta,
algum profissional pode ter criado uma campanha devastadora e levado todo mundo para cá para escutar a música. Isso vai gerar aumento na produção da música, né? De certo modo. Então isso é uma das formas que pode ter feito. Isso é a forma que a Anitta faz, Gustavo Lima faz, e todos os maiores que são referência, inclusive para mim. Um beijo, Anitta, um beijo, Gustavo Lima. Não é errado, sou fã de vocês, não é errado. Agora, ao meu entender, o que houve foi uma forma de hackear o conceito de crescimento orgânico, né? Então, assim, perceberam que se todo mundo fizesse uma campanha, um volume de todo mundo ir lá ouvir e ficar clicando várias vezes e tudo mais, iria burlar a plataforma e os números iam crescer muito rápido. Acredito eu que foi isso. Não sei se foi isso de fato, mas eu acho que a Anitta, ou Gustavo Lima, ou qualquer artista brasileiro que esteja em ascensão, não deve nem ser lembrado por isso, porque eles fazem com que nossa música seja representada a nível nacional e são eles que levam a nossa bandeira lá pra fora, né? Então, sendo patriota, eu acho que temos que valorizar cada vez mais nossos artistas. Falando sobre views, você entende muito bem, né? Você já bateu 1 bilhão, né? Isso mesmo? Assim. E como foi chegar a esse número pra você? Então, quando eu falo 1 bilhão, eu fico pensando, eita, eu tenho 23 anos de idade e 1 bilhão de visualização na internet já, ou de impressões, né? Então, o VK sozinho não fez esse número, né? O VK, ele representa hoje 3 marcas aí, que eu posso dizer. Reborn Up, que é essa empresa que é aglomerado de pessoas que trabalham comigo, que Mari Castro, compositora de Romance Desapegado, é muito casal fingindo que se ama. Rafa também, Medeiros, compositor, Elinério, Juan, toda essa galera maravilhosa dessa música. O Iago Nunes, que é meu sócio. O Osaí Carvalho, que durante muito tempo foi ele que somou na nossa empresa, foi ele que me ajudou em tudo. Assim, meu princípio na música se deve muito a uma pessoa, que é o Osaí Carvalho. Ele me ajudou quanto a entender direito autoral, me deu os meus primeiros contatos. Foi ele que fazia, quando eu estudava, as oportunidades aparecerem. Fiz valer todas as oportunidades que ele fez, que ele apresentou para mim. Hoje sou uma pessoa eternamente grata e serei eternamente grato a ele. Quanto aos outros, todo mundo que trabalha comigo faz parte desse valor, desses 1 bilhão. Então hoje, as campanhas que eu fiz de tráfego pago, somadas com nossas composições que estão rodando no mundo, somado com todas as minhas distribuições, todos esses valores passam bem mais de 1 bilhão, porque são impressões, né? Só Deus sabe, porque às vezes a gente só conta um número no Spotify quando a música tá tocando em uma TV. Mas se a TV tiver num barzinho, ela tá tocando para 100 pessoas, entendeu? Isso. Então, impressões é quantas projeções sua música chegou para as pessoas. Visualizações é o número que um dispositivo, por dispositivo. Então, por dispositivo, a gente bateu 1 bilhão aí fácil. E foi com muita luta e com muita seleção, porque esse número eu não chegaria sozinho, não tão cedo, mas com a soma de todas essas pessoas maravilhosas, Christian, Debbie Tavares, Carla, Débora Lee, todas essas pessoas, Lourinho, Forrozeiro, que é um grande artista do Osaí também, todas essas pessoas que fazem parte do meu network, junto com as minhas marcas, fizeram a gente chegar a esse número e que vai só crescer. A diferença de você lançar a música digitalmente com tráfego e organicamente? Ótimo. Como é que funciona essa parte? Eu respondo agora? Responde. Pronto. A diferença entre lançar de forma orgânica e de forma paga, né? Isso. Vamos lá. A diferença é uma você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ser o tráfego, né? E a outra você vai se abster disso e vai colocar alguém para controlar. Fazer sucesso hoje é mais fácil? É mais fácil hoje que antigamente? Fazer sucesso hoje é muito mais fácil. Porque antigamente, para fazer o tráfego, era você ligava para a rádio, pedir a música. Exato. Hoje você lança na plataforma e você logo... Hoje eu vou fazer uma pequena analogia, pensa comigo. No centro de qualquer cidade, toda loja, existe às vezes um profissional que está na frente, que é contratado para ficar chamando o público, né? Esse profissional, ele está ali para controlar o tráfego. Ele, de certa forma, ele tem que aumentar o tráfego da loja. Ele vai ficar, ei, né? Na internet, é esse profissional, só que em larga escala. Esse profissional, provavelmente, ele consegue, com a voz dele, alcançar uns 10 pessoas que estão passando ali naquele raio onde ele está gritando. Eu, com R$1.000, consigo alcançar 100 mil pessoas, entendeu? Então, se um profissional desse vale um salário mínimo para uma empresa dessa, para ele trabalhar de segunda a sexta, eu com uma campanha em 1 hora, eu consigo criar uma campanha que durante uma semana, por exemplo, vai alcançar 100 mil pessoas, entendeu? Para o mesmo produto.
E lembrando, o cara que tá gritando na frente da loja, ele não sabe quem são as pessoas que tá passando. Ele vai só gritar. E às vezes não é o público dele. Exato. Já quando eu crio uma campanha de tráfego pago, eu vou ter uma campanha específica para um público específico em larga escala. Então imagina só, é como se eu estivesse dizendo para você que você é um artista, você vai lançar uma música de piseiro. E aí antigamente você devia ter dinheiro para produzir. Vamos lá, vamos supor que você tivesse todo o dinheiro e produzisse um CD. Você necessitaria de todos os meios viáveis para divulgar sua música. Porque afinal, um artista só faz sucesso se as pessoas escutarem, se existirem fãs para consumir o produto. Mesma lógica para quem empreende alguma coisa. Então, a pergunta é, para fazer o tráfego orgânico, você teria que usar de meios, né, de lançamentos digitais, criação de conteúdo, pedir as pessoas para clicarem no seu link na sua bio, isso vai fazer a pessoa entrar em contato com você, você vai responder de forma orgânica também, então orgânica de ponta a ponta. Já para artista, por exemplo, não faz muito sentido isso, porque primeiro, o artista não vai ter tempo de responder 1000 fãs num dia, por exemplo. Segundo, o artista ele tem que estar preocupado em outras coisas, no caso a assessoria dele teria tempo para isso. Terceiro, o artista precisa de números, ele não quer organicamente ali pequenos números. Então assim, a maneira mais fácil de estourar hoje é você somar o orgânico com o pago. Não tem como eu te falar que alguém faz só um e obtém sucesso em todos os seus lançamentos. Pode obter sucesso em a cada 10 lançamentos, 6 fazendo com tráfego orgânico dá certo, e você fazendo com tráfego pago vai dar 8. Soma os 2 dá 10. Então, basicamente, o caminho é esse, é você fazer o melhor dos dois mundos, né? E o melhor dos dois mundos está em você, se for pago, contratar um serviço de uma pessoa que seja especialista naquilo, como a nossa empresa a gente é, ou você cobrar uma assessoria, que hoje eu presto assessoria. Eu ensino a pessoa como ela se comportar perante digital. Ela fazendo isso, ela vai saber os horários de postar, por que o algoritmo funciona assim, que horas ela tem que postar, qual a constância. Isso aí, se ela fizer, e ela vai crescer de forma orgânica. Então, assim, vai demorar mais tempo. Mas é possível crescer de forma orgânica. E se você somar esse orgânico com o pago, então, aí bom sempre os dois, né? Sempre os dois. Eu aconselho sempre os dois. Isso para qualquer negócio, porque hoje o tráfego pago ele tem que ser inserido obrigatoriamente no seu investimento de qualquer negócio. De qualquer negócio. Hoje não é mais uma questão de você querer ou não contratar tráfego pago. Eu acho que você não contratar tráfego pago hoje é você está perdendo tempo na frente de quem está fazendo, entendeu? Porque existe um concorrente seu investindo dinheiro e o produto desse concorrente está segundo por segundo na cara do cliente, e você está aí em casa achando que vai postar um vídeo no Reels ou no Story e vai alcançar o mesmo cliente. O cliente já está aqui injetado na cabeça dele que ele vai ter que comprar o outro produto, porque o outro produto não sai da cara dele, porque tem gente que fica fazendo tráfego pago. Então a lógica é essa. Uma dúvida que eu tenho, acho que várias pessoas também têm, é possível crescer sem investir dinheiro na mídia social, na rede social? Então, eu sempre recebo bastante essa pergunta. Crescer sem dinheiro é impossível, porque o dinheiro hoje é o tempo. Então, se eu disser para você que crescer sem dinheiro é possível, é eu dizer que você não vai fazer nada e você vai conseguir vencer. Então, não existe nenhum investimento em algum negócio. Vamos lá, agora se você estiver disposto a não investir fisicamente em dinheiro hoje, você não tem condições de investir em dinheiro para contratar serviços profissionais para melhorar seu lançamento como artista, então você pode se esforçar e estudar como fazer. Faça como eu. Minha empresa hoje tem vários setores, mas todos os setores eu sei como fazer tudo do início ao fim. Eu não sou melhor fazendo o que o setor precisa. É por isso que cada setor tem uma pessoa especializada nisso. Cada um é melhor do que faz. Cada um é melhor do que faz. A gente segue essa metodologia na nossa empresa. Mas assim, se você é artista, quer se lançar no mercado sem nenhum investimento, é muito complicado. Então, mas não é complicado porque ao mesmo tempo, porque hoje em dia nós temos acesso à informação de uma maneira muito fácil, então é possível você entender o que tem que ser feito, e eu vou te ensinar mais para frente o passo a passo do que tem que ser feito. Você pegou o que tem que ser feito, você coloca numa planilha, eu tenho dinheiro para gastar com isso, isso e isso, e o que eu não tiver para gastar, eu vou estudar como fazer e vou fazer. Você fez tudo isso, colocou na planilha, você vai ver que você tem que investir em lançamento.
O lançamento ele consiste em várias etapas, né? Então, dessas etapas, existem etapas que você pode fazer sem custo algum, que aí no caso vai ser você mesmo que vai ter que fazer. Um exemplo básico é postar seu próprio conteúdo de maneira manual. Você vai entrar no seu perfil e vai postar no horário lá que você aprender que é melhor de postar, de uma forma constante. Então isso já é crescer sem dinheiro. Mas não existe esse termo, na minha opinião, porque dinheiro é tempo. O que você precisa de fato, você quer saber de fato, é se você consegue ficar rico gastando pouca energia. E aí, isso, se alguém te prega isso, desculpa, me ensine, porque não faz sentido algum eu estudar pra caramba, eu fazer tudo o que eu faço pra me conseguir chegar no mesmo objetivo que você, e você perguntar a mim se sem dinheiro ou sem gastar energia com alguma coisa é possível vencer na vida. Não, não é possível. Um artista que investe seu dinheiro e seu tempo nessas plataformas, quais os retornos eles vão ter? Pronto. O artista, sempre quando me procura, numa determinada fase do seu lançamento, ele questiona para mim quanto ele retorna em relação ao quanto ele investiu. Eu sempre tenho uma média. É só financeiro ou também tem imagens também? Então, são dois pontos. Eu sempre respondo de duas maneiras. O gestor de tráfego, né, que é o rapaz que é contratado para gerir todo o tráfego para a música, ele não é responsável por fazer o sucesso do artista. Ele é responsável por entregar um público à música do artista, que fique claro isso. Outro ponto, o tráfego pago não gera conversão direta de ganho. Então não é uma bolsa de valores, você botou R$1.000, eu fiz 100 mil visualizações no YouTube, esses 100 mil vai gerar um dinheiro e voltaria. Se fosse dessa forma, eu colocaria 1 milhão, aí o YouTube paga em dólar, converteria lá e tiraria o dinheiro. Não é muito bem dessa forma. Tráfego pago serve para nichar o seu canal. Mas dá pra fazer isso? Não dá não, né? Dá. Joga pro YouTube? Dá sim, é o que eu faço. Eu pego um artista... Mas a plataforma considera isso como views? Considera como views, é um views real de uma pessoa que assistiu, mas o seu canal não rentabiliza com aqueles views, porque ele vem de origem paga, né, através de tráfego pago. Só que aí entra o pulo do gato. Pulo do gato para todo gestor de tráfego que trabalha com música, vem aí. Quando você vai fazer uma campanha para um artista, você deve vender o público que você vai entregar. Você deve vender o seu conceito, é a sua função. Sua função como gestor de tráfego é entregar ao público, não é fazer o sucesso e nem ter, nem ter retorno financeiro, não. O retorno financeiro que você vai garantir para o seu artista ou para o seu empresário que está ali contratando é o seguinte: eu vou entregar o seu vídeo ou sua música para tantas pessoas da melhor qualidade possível, da melhor forma possível, e vou gerenciar isso para ficar bem mais barato e você conseguir quanto mais views gastando menos. Esse é o trabalho. A partir daí, o que vai voltar financeiramente, como é que acontece? Quando você faz o tráfego pago, você pega um público específico e você joga para um local só, ou seja, para um vídeo só ou para uma música. A plataforma que está recebendo esse tráfego, no caso o YouTube ou Spotify, ela vai entender que público é aquele. Ela vai meio que se acostumar com aquele tipo, com a média daquelas pessoas. Quando acabar a campanha, o próprio YouTube ele vai sugerir o seu vídeo ou sua música para um público parecido com o que você ensinou a ele que era o seu público. Aí é onde entra a sacada. Aí é que se sua música teve uma boa projeção na campanha e o gestor de tráfego soube nichar bem essas pessoas, o seu vídeo tende a ter sucesso porque o próprio YouTube está sugerindo e tende também a ter um alcance maior, porque a tendência de sua música viralizar é muito maior. Então não tem segurança quanto ao investimento, não é uma bolsa de valores, não é uma... Mas depois da campanha... Aí depois da campanha, o dinheiro que vier por conta de cliques, aí rentabiliza, entendeu? E aí quando aconteceu com Josué Bonifácio, por exemplo, foi investido um valor, aí veio os primeiros milhões. Depois dos primeiros milhões, a gente injetou mais, aí só os números iam só subindo, mas não era por conta da campanha. A campanha servia para dar impulsionamento. Não é criar, a gente não está falando que gestor de tráfego tem que ser atrelado a retorno financeiro, porque a gente não é um setor de
de investimento na qual você vai colocar um dinheiro em mim, eu vou te devolver outro, não. Você vai colocar um dinheiro num profissional e o profissional vai te garantir a entrega do teu produto da melhor forma possível e ele vai nichar aquele produto para depois o produto começar a render dinheiro. Entendi. Então quer dizer que aqueles vídeos que tem na internet de bilhões de visualizações, nem sempre aquilo ali... Nem sempre o bilhão de visualização ele é representado por em dinheiro. Pode ser que esteja num exemplo de 1 bilhão de visualização em um vídeo no YouTube. Pode ser que aquele do bilhão, só 800 milhões gerem receita, porque 200 milhões podem vir de uma origem de tráfego pago, exatamente. Mas o que muda na vida do artista, no caso? Que hoje muitos visam o financeiro, certo? Mas o que muda então você ter bilhões de visualizações e não ter um retorno? Pronto, no mercado do mundo artístico, na indústria da música, existe 2 mundos hoje, eu costumo separar. É o mundo show business, mundo real, pele, que eu consigo pegar no artista, tá aqui o artista, aqui eu. Eu consigo pegar o artista, colocar em cima de um palco, o artista cantar e o povo ver. Esse é o mundo real, show business. E também tem o mundo digital, que a gente não vê, abstrato. Só vê os números e tudo mais. Nós crescemos o artista no mundo digital para ele representar o valor dele no mundo real. Então, você é um artista que canta bem e chega numa casa vendendo seu show por R$2.000, por exemplo. Chega outro artista e cobra R$2.000 que tem 100 mil visualizações no YouTube, esse cara tem mais valor. Certeza. Porque o valor agregado dele digitalmente é esse. Então, para o show business, o artista hoje, o filtro do empresário pegar um artista para o show business, para o mundo real, você cantor, sair da sua casa e para outro estado, fazer sucesso, primeiro você tem que fazer sucesso na internet. É o caminho mais rápido, mais fácil e mais rentável, tanto para você quanto para o empresário. Uma pergunta da produção aqui. Mas hoje existem artistas de internet que vendem na internet, mas não vendem no show realmente. Pronto, os artistas hoje que vendem da internet... Acho que um exemplo seria o João Gomes, que começou na internet, e o... Não, mas tem artistas que vendem na internet, mas se tem um show, não tem público. Como que acontece? Pronto, a gente tem vários exemplos que eu não vou citar nome de artista grande, que tem shows às vezes até cancelado por falta de público, né? Sim. Mas, por exemplo, o que acontece? É muito fácil a gente entender que é uma indústria da música. Então eu acabei de definir a indústria em 2 ramos, assim, que eu acho que de uma forma resumida. É o ramo show business, o mundo real, né, palpável, e o mundo digital. Esse mundo digital, nessas transações entre você ser um artista no mundo real, lançar uma coisa e essa coisa fazer sucesso, gera royalties, né? É uma maneira de ganhar dinheiro hoje. Então antes o artista só ganhava dinheiro cantando sua música em cima de um palco, que aí o palco tá ali dentro de um evento, que esse evento tem parceria com o governo, que paga o ECAD desse dinheiro e cairia pro compositor, cairia pro artista e tudo mais. Então essa é a forma do profissional viver da música hoje, antigamente. Hoje em dia você pode fazer todo esse processo parecido na internet. Você sobe a música e aí um agregador digital vai subir sua música, vai cobrar um valor de distribuição. Quando a música voltar, fica uma parte ali para o Spotify, fica uma parte para transporte, uma parte para quem distribuiu e volta uma parte para o artista. Tem artista que tem tantos views na internet que ele vive hoje só com esses valores. E aí, de fato, ele não vai para o show business. Ele prefere ficar só lá. E aí, hoje em dia existe esse nicho, né? O nicho de cantor, criador de conteúdo, que é basicamente o influencer que canta. Que, inclusive, eu acho que todos os artistas hoje, que se quiserem ter uma entrada no mercado de uma forma mais rápida e mais ampla para atingir muitas pessoas, tem que aprender, mais uma vez, a se lançar digitalmente. Porque hoje o Wesley Safadão, cada vez mais vai ser difícil de se encontrar. Xande Avião, Gustavo Lima, né? Esses artistas que têm uma história muito longa, dificilmente a gente vai ver daqui a 10 anos a gente falando do artista que teve uma história de 10 anos no digital. Que deixaram um legado. Hoje em dia não existe uma música. Porque o legado, a gente concorda comigo, que é o real, é o mundo real, o legado. Sim. É você ver o artista, sentir o cheiro, é pegar. E aí hoje as empresas, elas estão focando muito em criar uma realidade aumentada, né? Que aí você conseguir transcender
o artista pessoalmente. Então usar óculos para daqui a pouco estar assistindo o show do artista, sentindo perto. Daqui a pouco o óculos liberar um cheiro, que é o perfume do artista. Então isso aí, daqui a pouco vai chegar a esse nível. E quem não passar do show business, fazendo esse processo de transição, passando pelo digital até chegar nesse ponto, se não conseguir ganhar dinheiro aqui, imagine aqui. Então, cada vez mais com a evolução, e aí toda evolução existe um regresso para um público, para uma sociedade e um progresso para outra. O progresso vai para quem estuda, para quem se atualiza e para quem está decidido a vencer na vida, vivendo a forma como a sociedade está vivendo, ou para as pessoas que escolherem ficar só no show business. Às vezes tem artistas mais antigos, às vezes tem artistas novos que colocam na cabeça que não tem que estar na internet, que cantar é realidade. E realmente eu concordo, é difícil você abrir a boca, ver a sua voz saindo, transformar aquilo em um som que você dá um play e você vê que isso tem muito mais valor que o seu talento. Infelizmente, mas hoje um NFT de um macaco tem mais valor que um macaco. Qualquer coisa hoje na internet tem mais valor que a representação dela de fato. Aliás, um papel tem mais representação do que nós. Às vezes nós mesmos colocamos dinheiro na nossa frente, imagine nós como produto. Então, se você não colocar na sua cabeça que você é o próprio produto, você é o dono de você mesmo perante o mercado digital, as pessoas irão perceber isso muito fácil. Porque hoje as pessoas estão acostumadas já a só seguirem pessoas que postam muito conteúdo, que sabem se colocar na internet, que falam muito bem, postam coisas com qualidade e por aí vai. Você mesmo cantor, você mesmo empresário, já é assim. Então é só você perceber como que alguém faria se fosse você do outro lado da tela. Você mencionou sobre artistas... Vamos supor que hoje existe o termo forró das antigas. Né? Antigamente as músicas elas perduravam por muito tempo, se tornavam atemporais. Hoje no meio digital não. O que acontece? No meio digital, que as músicas elas não perduram por muito tempo, né? É a velocidade ou é a qualidade que caiu de composições. Pronto, eu acho um excelente ponto o que você colocou. Porque esses dias agora eu sou muito defensor assim, do Nordeste, do Brasil, da nossa cultura, que eu acredito que as pessoas às vezes deixam de lado. E quando você escapa quem você não é nada. Então nós somos cultura, nós somos a nossa história. Então respeitarmos a nossa história já é o princípio de tudo. Então assim, o artista hoje que não entende esse processo que ele acabou de falar, que é saber se lançar sem ter que depender, por exemplo, de um conceito mais novo ou antigo. Por exemplo, na minha cabeça eu sou do forró das antigas. Antigamente eu lançava uma música das antigas com uma letra mais romântica e perdurava por muito tempo. Ou então eu sou sertanejo, que é muito comum ver isso no sertanejo, MPB, né? As músicas de antigamente era melhor, tinha muito mais valor. Será mesmo? Vamos raciocinar. Tudo no mundo hoje, né? A gente vem com a facilidade, com a necessidade. Até um tempo desse você só usava táxi ou ônibus. Aí com o tempo você passou a usar o Uber. Aí hoje em dia, se o Uber estiver caro, você vai lá e pede o Pop ou o InDrive ou qualquer outra. Antes, na música, quem dominava esse ramo, galera, esse ramo a gente tem que agradecer a Deus, porque chegou o digital para poder liberar muitas pessoas hoje que um podcast desse, uma música ou um vídeo, um youtuber, pessoas que saíram da pobreza porque compraram um dispositivo ou um computador que conseguem criar uma fortuna, criar um negócio digital. Com um simples celular. O que é incrível isso é que trouxe as pessoas não percebem que isso trouxe a oportunidade de pessoas que não têm talento ou que têm talento, ou pessoas que não têm dinheiro, que não tinham oportunidade de mostrar seu trabalho. Logo, a oferta da lei, da demanda e da procura, né? Então, tipo assim, tá tendo muita demanda de um produto, é óbvio que a qualidade vai ter que aumentar, só que ela tem que ser muito boa para se perdurar. Antigamente não. Antigamente você tinha, 1000 bandas no Nordeste, disputando entre elas, um empresário mais forte que o outro, disputando entre eles. Hoje você tem no Nordeste 1 milhão de artistas, cada um postando 10 milhões de música por mês. É muita informação que tem que estar no nível muito alto e muito bem lançado, entrar em várias fórmulas para poder se manter ali no topo. Então isso trouxe o quê? Trouxe demanda e trouxe dificuldade para o monopólio.
Então hoje, quando a pessoa fala que antigamente as músicas que eram boas, por isso que se perduravam em novelas, não vai ser assim, que novela daqui a 3 anos vai estar tocando a música de hoje, pô. Daqui a 5 anos vai estar tocando a música de hoje. Assim como de 5 anos atrás tocava a música de 10 anos atrás. Então, a linguagem mudou muito. A linguagem mudou, o mundo mudou. Não é só na música que as coisas só duram agora um mês, 2, 3. Tá, mas nós somos assim, nós somos a sociedade que mais evoluiu, que mais consome coisas de forma mais rápida. E não é só na música, é em qualquer outro setor. Então qual seria o caminho, as pedras para chegar no sucesso na internet? Na internet? Pronto, eu posso falar os 2 caminhos. Um para ser lançamento digital, para lançar um produto para vender. E outro para você lançar um produto para criar fãs. No caso, são 2 tipos de produtos. Um para o ramo mais artístico e um para o ramo mais de venda. Acho que dá para atender esses 2 públicos, pode ser? Então, para o ramo da música, pega o caderno e anota aí. Basicamente, a gente pode dividir hoje o lançamento musical em cinco momentos básicos, né? Geralzão. Primeiro, editora. Procura uma editora. Nós somos uma editora, por exemplo. Na verdade, tudo que eu vou falar, nós somos. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma precisão, você entra em contato, né, com o nosso perfil, Senhor VK. Vai ter lá todo o perfil das empresas e todo mundo que trabalha conosco. Mas, basicamente, uma editora, ela vai administrar a nível judicial sua música, certo? Ela vai assegurar com que sua música esteja, o que render vai chegar para sua conta direitinho e tudo mais. Se tiver algum problema, vai fazer o documento de liberação e tudo mais. Mas o primeiro passo antes de qualquer coisa, vamos lá, tem uma música, foi você que escreveu ou não? Tem que cadastrar. Para cadastrar uma música, você precisa ir para uma associação. E aí eu indico entrar em contato com o Osair Carvalho, que é o cara que sempre me ajudou, que trabalha com isso, e ele é referência hoje no Brasil. Tem aí 30 anos de mercado só trabalhando com isso. Então, mais uma vez, tem dúvida, entra no meu perfil lá, sem OVK, que eu te ajudo. Pulou, fez o cadastro da música, cadastrou a música, fez a edição da música, criou o ISRC com seu produtor fonográfico. A partir desse momento você tem um CPF da sua música, já tem ela cadastrada direitinho, tudo ok. Vai para a parte de identidade audiovisual. Identidade audiovisual, você vai saber a timbragem de sons que você vai utilizar, qual vai ser o tipo de música que você vai lançar. Você vai criar o seu estilo musical. E de acordo com o seu estilo musical, como você vai se vender na internet. Esse é um ponto crucial. Terminou isso, você vai para a parte de produção. Criar agora. Então você vai pegar a sua música, vai pegar um produtor, vai criar a produção, que ela já está toda documentada, já foi definido os sons que vai ser utilizado e tudo mais. Criou a música, criou o clipe, se possível. Ótimo. Vai pegar esses arquivos e vai entregar na mão de uma distribuidora. A gente distribui a música hoje em todas as plataformas e a gente tem uma parceria com a Believe, que é uma parceria que ajuda bastante os artistas que querem se lançar no mercado. Então assim, você vai entregar, essa plataforma vai subir a sua música e com poucos dias, que é um indicado ficar 15, 20 dias para fazer o pitch, que é o aquecimento do pré-lançamento. Isso ajuda a sua música a entrar em playlists editoriais e ajuda principalmente a sua música ter destaque maior quando sair, né? Isso eu tô falando até agora antes de lançar. Então pegou, documentou, definiu a sua imagem, criou o conteúdo, entregou para distribuição, distribuiu, passou o processo de pré-lançamento, lançou a música. Lançou a música, agora você vai investir em marketing, né? Então você vai pegar e vai investir em tráfego. E aí o seu marketing já vai ser uma assessoria que você pode ter tido antes para você fazer todo esse pré-lançamento, postando conteúdo na internet, criando esse tráfego orgânico para você. Ou você pode, depois no final, depois que lançou a música, subiu a música, já está nas plataformas, você contrata uma empresa ou você mesmo estuda e faz isso e coloca as pessoas para consumir seu conteúdo. Esse é o caminho das pedras, é isso que os artistas grandes fazem, destrinchado para vocês. Pega o papel, anota o que vocês não souberem, vai atrás de saber. O que vocês não souberem, que não tiverem dinheiro para pagar, estuda e faz. Então não existe lançamento gratuito, não existe. Ou você vai ter que estudar e gastar energia estudando, energia é dinheiro, ou você vai pegar a sua energia, poupar, entender como funciona e investir para alguém que faça. Enquanto isso você vai gastar seu tempo com outra coisa. Mas basicamente é isso. E para quem quer vender na internet, um exemplo básico é: cria 2 vídeos para o YouTube por semana, faz os cortes desse vídeo, posta 2 vídeos por dia no TikTok, no Instagram, no Reels e no Kawaii e todas as plataformas que seja possível você monetizar.
Com esses vídeos você postando, você vai atrair muito conteúdo, você vai atrair muito lead, você vai atrair muito cliente, você vai sempre falar nesses vídeos para as pessoas clicarem no link da sua bio, faz um link na sua bio com alguma página de venda, com o produto que você venda e cria necessidade no povo. Então basicamente é entender o funil de venda do Instagram. 3 passos: captação, conversão e conclusão. Então basicamente você captou o cliente através dos Reels ou através do TikTok, trouxe muitas pessoas, fidelizou postando feed e story. Isso serve para fidelizar o público, você postando seu conteúdo, levou o povo para converter ele, clicar através do direct, clicando em algum link e tudo mais na página. Isso é um exemplo básico para quem quer crescer na internet. Fazendo isso em 6 meses, se você não conseguir ganhar o dobro do que você ganha hoje, eu acho que eu desisto da internet, porque não teve ninguém que fez isso e não deu certo. Isso é fato, isso é real. Então, qualidade, né? E assim, eu estou iniciando um projeto agora chamado Antes de Tudo. Ele vai iniciar agora em 2023. Eu vou gravar meus dias todos os dias, vou postar conteúdo todos os dias. E eu convido você aqui que quer desafiar-me, eu que estou nesse processo de evolução também, a saber se é possível ou não ganhar dinheiro com a internet tendo apenas uma constância. Entendi. A gente está chegando quase no fim, mas eu tenho 2 perguntas. A primeira é para o Vitor, né? Qual foi o seu maior sonho que você realizou até hoje? E com quem você tem um sonho de lançar uma música? Você fez com o Nathan, Felipe Amorim, um cantor ou cantora que você tem um sonho? Pronto, o meu maior sonho como artista, cantando uma música minha, seria com o meu próprio artista. Seria o Iago Nunes, ou o Christian Pontes, ou a Deb Tavares, ou a Débora Lee, ou a Carla Alessandra, ou o Gil. São esses artistas que fazem parte do cast hoje da minha empresa atualmente, e pode ser que mais na frente estejam outros, mas o meu maior sonho, respondendo a sua pergunta, seria estourar uma música minha com um artista meu, que foi eu que criei e eu que fiz toda a parte do lançamento. Hoje eu não tenho vontade de estourar uma música com um artista específico que não seja da minha empresa. Faz parte da minha filosofia de vida e é isso. Qual é a sua filosofia de vida? A minha filosofia de vida, vamos lá, essa é forte, tem que responder com carinho. Então, você olhar pra ali, ó. A minha filosofia de vida é a seguinte: ninguém é perfeito, e é trabalhando que é possível ver isso, é se incomodando que você vai se movimentar. Eu acredito que definir o seu caminho é muito fácil você ouvir isso e achar somente que você tem que fazer isso para sua vida dar certo. Mas na real, você tem que perguntar para você mesmo: quem você é, o que você ama e como ganhar dinheiro com isso. Se você quiser pesquisar melhor sobre Ikigai, I-K-I-G-A-I, Ikigai. Isso é a filosofia de vida dos japoneses. A religião deles, eles acreditam que trabalhar com talento, trabalhar com o que você gosta é o caminho. Então a minha filosofia de vida é: eu sei o que eu sou bom, eu sei o que eu faço e eu sei como eu faço. Então é só seguir, só ter constância agora. Segue esse caminho que o sucesso provavelmente está aí. Quero agradecer pela oportunidade de me conhecer, um pouco do seu trabalho, e quero dizer que foi bastante enriquecedor para mim, tá? Muito obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Um grande abraço. Até mais.